Olá, sejam bem-vindos ao Code Rage Brasil 2019. Meu nome é André Dias, eu sou consultor técnico na Embarcadero e vamos iniciar a nossa sessão de automação de testes em aplicações Delphi. Então, eu vou mostrar para vocês como criar testes automatizados em aplicações Delphi com o Ranorex Studio. Para quem não conhece, o Ranorex Studio é uma ferramenta de automação de testes funcionais, testes baseados na interface do usuário. Então, a ideia é testar os requisitos funcionais do software, verificar se a aplicação ela está apta a realizar as funções na qual ela foi desenvolvida para fazer. São aí os famosos testes de caixa preta. Então, temos os testes de regressão, testes de aceitação, os testes de aceite, testes unitários, testes de unidade. E eu vou mostrar aí toda a facilidade que o Ranorex oferece em testar as aplicações Delphi. Então, toda a parte de reaproveitamento do script de teste, o Data Driven Testing. São os testes orientados por dados, ou seja, eu crio variáveis de input, de entrada no meu caso de teste, e consigo estar consultando uma planilha Excel ou consultando uma tabela no banco de dados, buscando essas informações e imputando essas diversas informações diferentes aí no meu caso de teste, no meu script de teste. Mostrar facilidade em automatizar os casos de teste nas aplicações Delphi, toda a parte de modularização dos scripts de teste, o reaproveitamento, enfim, a imensa produtividade que o Ranorex proporciona aí na automação de teste. E com isso, garantir a qualidade na entrega do software, cobrir o maior número de testes no menor intervalo de tempo, diagnosticar os bugs mais cedo, ou seja, antes do software ir para a produção. E com isso, o mais importante, que é garantir a satisfação do cliente e evitar prejuízos financeiros e prejuízos de imagens com o software. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a empresa Ranorex, depois eu vou falar um pouco sobre as integrações que o Ranorex possui, e depois a gente já vai criar aí alguns casos de teste, já vou adentrar aí ao Ranorex e mostrar aí como é fácil testar as aplicações Delphi. Eu vou utilizar aí uma aplicação Delphi VCL, e no final aí a gente vai deixar aberto aí para tirar as dúvidas aí com perguntas e respostas. Bom, a Ranorex ela é uma empresa austríaca, foi fundada em 2007, com um foco único em automação de testes e qualidade de software. Em 2017, ela adentrou ao Grupo Idera e ela foi comprada pelo Grupo Idera. O Grupo Idera aí é o detentor aí de algumas marcas afamadas aí, como a gente conhece, por exemplo, Embarcadero, Sencha, a Idera Solution. Então, o Ranorex, a empresa Ranorex foi comprada no final de 2017 aí pelo Grupo Idera. Aproveitando aí para lembrarmos que o Ranorex Studio hoje ele faz parte aí do pacote de ferramentas que vem no Delphi na edição Architect. Então, hoje o Ranorex faz parte aí desse pacote de produtos que vem aí na edição Architect. Então, tem uma licença aí de 6 meses do Ranorex Studio. Junto com ela vem aí o Aquadata Studio, que é uma ferramenta de manipulação de objetos de bancos de dados, toda a parte de criação de tabelas, debug de store procedures e triggers, enfim, toda essa parte de gerenciamento e criação de banco de dados. O Sencha XTJS Professional, então é um framework aí para desenvolvimento de aplicações web e JavaScript, né? E o RAD Server também. Então, junto com essas ferramentas aí nessa versão 10.3 Rio, eles inseriram aí o Ranorex Studio por 6 meses. As integrações. Então, hoje o Ranorex ele possui integração com algumas ferramentas de gerenciamento de teste
e AURIAM. Então, aí, como por exemplo o Gira, o Test Manager da Microsoft, o Quality Center, o APA, Test Shell, Experience Team, Test Rail. Então aqui eu consigo ter vinculado os meus scripts de teste do Ranorex, os meus casos de teste do Ranorex, vinculado com essas ferramentas. Então toda vez que eu executo um caso de teste aqui no Ranorex, ele automaticamente envia lá o relatório, o feedback para dentro dessas ferramentas. Então eu consigo ter toda a parte de documentação de teste, toda a parte de gerenciamento de teste, toda a parte de os requisitos de testes, os cenários de testes, os planos de testes, as histories, vinculada com os testes automatizados do Ranorex. Então eu consigo estar executando e enviando para cá o relatório. E a mesma coisa aqui com essas outras ferramentas de integração contínua. Então, por exemplo, aí, o TFS da Microsoft, o Bamboo, o Jenkins, aí, que é uma ferramenta muito utilizada, open source, aí, muito utilizada no desenvolvimento com integração contínua, o Hudson, TeamCity e o Travis CI também. Então eu tenho aqui uma integração um pouco mais complexa, um pouco mais robusta. Então eu consigo vincular os builds da aplicação com os casos de teste do Ranorex. Então, por exemplo, quando eu comito um build da minha aplicação, ele automaticamente já vai no Ranorex, starta o caso de teste, executa o caso de teste e volta o relatório aqui para dentro dessas ferramentas. Então eu tenho aí toda essa automatização e essa integração com esses caras aí. Então eu comito um build, por exemplo no Jenkins, eu comito um build da minha aplicação, ele automaticamente roda um teste sobre a funcionalidade a qual eu alterei. Então ele roda o teste no Ranorex, o Ranorex testa a aplicação e volta aqui um positivo ou um negativo para dentro do Jenkins. Uma vez que isso é positivo, eu consigo restartar um outro caso de teste, um caso de regressão, onde ele vai percorrer todas as telas do meu sistema para garantir que essa alteração nessa funcionalidade específica não tenha quebrado o meu código, não tenha alterado nenhuma outra funcionalidade no meu sistema. Então aqui eu tenho uma integração muito mais automatizada, um pouco mais complexa, um pouco mais robusta. Bom, vamos lá então. Eu vou abrir aí o Ranorex Studio e a gente vai começar aí a fazer essa parte de automação de testes na minha aplicação Delphi VCL. Então esse aqui é o Ranorex Studio. Então aqui nós temos aqui um welcome page, onde eu tenho aí uma série de documentações, material de apoio, tutoriais aí com boas práticas, vídeos aí demonstrando como iniciar os casos de teste no Ranorex, desde funcionalidades mais simples até funcionalidades mais complexas. E hoje aí o Ranorex com suporte às aplicações Delphi VCL, então os controles aí nativos do VCL e também DevExpress e TMS. Então vamos aqui, vamos iniciar um novo projeto, vamos chamar de teste Delphi VCL. Eu vou criar aqui um projeto novo. Bom, então aqui nós temos a suíte de teste vazia. Então, do lado esquerdo aqui eu tenho todas as minhas referências, onde eu vou ter os meus relatórios, as minhas gravações, enfim, todos os módulos aí, todos os scripts de teste. Aqui embaixo eu tenho os módulos, né? As minhas gravações, então eu vou abrir essa aqui vazia. E a gente vai iniciar aqui uma automação de teste numa aplicação Delphi VCL. Então, quando eu clico aqui, ele me abre aqui o catálogo de aplicações. Então, para me deixar uma aplicação catalogada, basta apontar aqui o diretório onde está o executável, né, um versionador de código-fonte, enfim. Só apontar o executável e ele fica aqui catalogado dentro da ferramenta pronto para uso. Então, eu vou iniciar aqui nessa aplicação Delphi VCL.
Vou clicar aqui em Record e ele automaticamente já chama aí a aplicação para a tela e começa aí a estar capturando aí todos os objetos na tela. Então tudo que ele circula aqui em vermelho são os objetos que ele já está identificando na tela. Então quando eu interagir com esses objetos, ele vai salvar a minha ação. Eu vou clicar aqui e vou passar o meu login, vou passar a minha senha. Nesse momento de gravação, a ferramenta me permite criar algumas validações estruturais. Então, quando eu clico aqui embaixo em Validate, ele passa aí a circular os objetos aqui em rosa, em lilás. Então, quando eu clico em cima de qualquer um dos objetos, por exemplo, esse form de login, ele me abre uma outra tela aqui, onde eu vou ter alguns atributos estruturais aos quais eu posso estar validando. Então, se esse form está, por exemplo, habilitado, um handler ID, um process ID, o tipo de form. Então, se fosse, por exemplo, um form MDI, um MDI Shield, um MDI dentro de um outro form MDI. Então, eu consigo criar essas validações, marcar esses atributos e quando eu reexecutar o caso de teste, ele vai fazer essas validações estruturais referente a esse form aqui, por exemplo. Ou também fazer validações de imagem. Então, ele captura a imagem do form nesse momento de criação do caso de teste. Quando eu reexecutar, ele vai comparar essa imagem desse form de login também. Eu vou dar um OK aqui e vou continuar aqui o meu caso de teste. Então, vou criar aqui um cliente. Vou passar aqui uma razão social. Vou passar um CNPJ. Aqui uma coisa extremamente interessante é a habilidade que a ferramenta tem em mapear um grid, um DB grid. Então, consigo aí estar mapeando também os grids. Vou criar aqui só mais um cadastro de vendedor, só para a gente ter mais um exemplo. Vou fazer uma validação nesse form de cadastro vendedores. Então, eu vou aqui validar o título, por exemplo. Tem uma série de informações as quais eu posso estar validando. Vou dar um OK aqui. Vou sair da minha aplicação e vou parar aqui o meu caso de teste. Então, aqui agora automaticamente ele já abre o Ranorex, ele volta para o Ranorex. Então aqui eu tenho o meu caso de teste, o meu script de teste, com todas as ações que nós interagimos agora com a aplicação. Então cada uma das ações aqui na ordem, na sequência que eu executei, aqui eu tenho o tipo de ação. Então foram interações com o mouse, clique do mouse, foram interações com o teclado, os valores que eu passei, Então qualquer um desses campos aqui são todos editáveis, então eu consigo estar dando manutenção no meu caso de teste, aqui no meu script de teste. E aqui embaixo eu tenho o meu repositório de itens, ou seja, todos os objetos da minha aplicação que foram utilizados com essas ações, com essas interações. Então ele traz aqui para o repositório todos os objetos, então os forms que eu interagi, os campos edit, os buttons, container, o grid, enfim, todos os objetos que eu interagi com essas ações, ele traz aqui para esse repositório, onde eu posso estar reaproveitando, onde eu posso estar reutilizando esses objetos da minha aplicação. E quando eu clico em qualquer uma das ações aqui em cima, por exemplo, ele me mostra que ele referencia essa ação com a imagem na aplicação. Então, essa primeira ação aqui, quando eu cliquei nesse campo Edit de login, então ele mostra que a ação e referencia a imagem referente à aplicação aqui para eu estar me localizando na minha aplicação. E a mesma coisa, ele marca aqui qual é o objeto utilizado por essa ação. Então eu cliquei aqui na ação, ele referencia aqui o objeto e também marca aqui a imagem na aplicação referente a esse objeto. Então qualquer uma das ações
que eu clique aqui em cima, ele mostra a imagem e referencia também o objeto. Então isso ajuda eu estar me localizando na minha aplicação, no meu sistema. Estou imaginando um sistema extremamente complexo, com diversas telas aí, onde vão ter inúmeros componentes, inúmeros objetos aqui. Então, com a imagem ajuda eu estar me localizando dentro da minha aplicação para dar uma manutenção nesse código. A qualquer momento aqui eu posso voltar para a minha gravação, então é só clicar aqui em Record, ele volta a gravar outras ações aqui, então eu posso estar continuando aí o meu script de teste. E consigo também, imaginando que eu queira inserir um trecho no meio do meu código aqui, então imaginando que eu esqueci de passar alguma informação aqui no meu cadastro de cliente, então eu marco aqui a opção a ação 10, clico com direito aqui a Record from here, então ele vai inserir uma nova gravação a partir desse ponto 10 aqui, dessa 10ª ação aqui, então eu consigo estar inserindo aí, dando manutenção, inserindo ações no meu caso de teste. Consigo também adicionar ações manualmente, então a DD New Action, então eu consigo passar uma nova ação com o mouse, um clique do mouse, ou clicar com o botão direito, ou rolar a página para cima para baixo, uma aplicação touch, uma tecla de atalho que a minha aplicação utilize, ou uma nova sequência com o teclado que passar um novo valor, enfim, eu consigo estar inserindo manualmente aí novas ações. Aqui, por exemplo, como eu fiz aqui uma validação nesse form de login, imaginando que eu queira criar uma evidência para mandar para a minha documentação de caso de teste, enfim, para criar uma evidência dessa validação, então eu clico com o botão direito aqui, ó, add new action, então eu consigo estar tirando um snapshot da tela, então quando ele passar pelo form de login, ele tira um snapshot total da tela para criar ali uma evidência, enriquecer a minha documentação, ou um screenshot só do form. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em screenshot, ele me insere aqui a ação report screenshot e eu vou aqui selecionar qual é o objeto que eu quero que ele tire o screenshot. Então eu tenho aqui um botão, quando eu clico nesse botão ele nada mais abre do que o mesmo repositório que está aqui embaixo, que são os objetos, né, os elementos da tela que eu quero identificar, aí, que eu quero tirar o screenshot. Então eu quero tirar, quando ele fizer a validação nesse form de login aqui, eu quero que ele tire um screenshot desse form. Então selecionei aqui o objeto, quando ele passar ele vai tirar o screenshot desse form de login. É a mesma coisa aqui, nós temos uma validação no cadastro de cliente, então add new action, vou selecionar aqui um snapshot, um screenshot também, vou clicar aqui e apontar qual que é o form, então esse form cadastro vendedores, vou dar um OK, aqui ele vai tirar um screenshot quando fizer essa validação, quando passar por esse form de cadastro de vendedores. Então a qualquer momento aqui eu posso voltar para a minha suíte e reexecutar esse caso de teste aí que a gente acabou de gravar. Então é só clicar aqui em Run, ele vai aqui automaticamente compilar o script de teste e já vai aí reexecutar esse script de teste. Então ele já vai chamar a aplicação agora para a tela novamente, sozinho. Ele já chamou a aplicação aí, agora ele vai começar a passar aí as informações que nós gravamos aí sozinho. Então, todo esse script que nós gravamos, ele já reexecuta aí, já reexecutou. E aqui agora ele já me abre aqui um relatório dessa execução. Então aqui eu tenho um relatório extremamente detalhado, né? Então desde o endpoint, a máquina onde foi executado, o sistema operacional, linguagem, a data e horário de execução desse caso de teste, as dimensões de tela, a duração total. Aqui um gráfico com positivo nessa execução, nesse caso de teste. Então, se eu expandir aqui agora, eu vou ter todo o detalhamento. Então, cada uma das ações, o tempo que cada uma dessas ações levou para ser executada, a categoria, o tipo de ação, né, interações com mouse, teclado, os valores que eu passei em cada uma dessas ações, enfim, a minha senha, o meu login, a validação aqui se o form estava habilitado, aqui ó, o OK da validação, e depois da validação eu pedi para ele tirar um screenshot. Então ele passou pelo form de login e tirou um screenshot aí para estar enriquecendo a minha documentação, criando evidências na minha documentação. E aqui é a mesma coisa que o cadastro de cliente, cadastro de vendedor, o form de cadastro vendedores, então ele validou também o cadastro
de vendedores e o screenshot também do form de cadastro de vendedores, enfim. Então aí, de uma forma bem automática, de uma forma bem produtiva, e a ferramenta me oferece uma série de recursos, de validações, de documentação, me permitindo aí tá tirando snapshots, enfim, uma série de recursos aí que a ferramenta me oferece. Deixa eu voltar aqui para o meu script de teste. Uma funcionalidade extremamente produtiva e importante é a modularização, ou seja, o reaproveitamento do meu código de teste. Então, eu consigo aqui modularizar. Então, o ideal é estar sempre modularizando ou por áreas do negócio, ou por telas do sistema, enfim, tá modularizando o meu caso de teste. Então, aqui, por exemplo, essa parte de start da aplicação e o login, que é de 1 a 8, sabe? De 1 a 8 essas ações aqui, eu vou criar aqui um módulo. Eu vou chamar esse cara de start app e login. Criei um módulo, vou voltar aqui para o meu código e vou criar agora aqui um módulo de cadastro de clientes. Então, os passos referentes ao cadastro de cliente, aqui de 1 a 10. Eu vou selecionar aqui todos esses passos que são referentes a esse form de cadastro de cliente. E vou criar aqui um outro módulo. Cadastro de cliente. Vou voltar aqui para o meu script. Esse outro trecho referente a cadastro de vendedores, vou criar também um módulo. Vou chamar esse cara de cadastro vendedor. E por último aqui, o logout da aplicação. Vou criar aqui também um módulo só para esse cara não ficar sozinho. Vou chamar de logout app. Agora, se eu voltar aqui na minha suíte, se vocês notarem aqui do lado esquerdo, eu tenho todos esses módulos que nós acabamos de criar. Então, a ideia é sempre modularizar o meu script de teste, então, ou por área de negócio, ou por telas do sistema, enfim, criar aí uma divisão para que fique mais fácil de eu dar manutenção. Então, fica muito mais fácil de eu achar uma determinada funcionalidade do meu sistema para dar manutenção no script de teste e também para reaproveitar os módulos. Então, imaginando que nesse momento chegue uma demanda para testar um cadastro de cliente, um cadastro vendedor. Chega uma demanda da área de desenvolvimento, então eu vou criar aqui um novo caso de teste. Vou chamar esse cara de cadastro cliente, imaginando também que eu precise testar nesse momento um cadastro vendedor. Então aqui eu tenho dois casos de testes aqui novos, onde eles estão sem o script, vazios. Então aqui o que eu preciso em ambos os casos? Eu preciso primeiro startar a aplicação e logar. Então eu clico aqui no módulo e facilmente eu arrasto ele aqui para dentro do meu caso de teste. Então em ambos os casos eu preciso primeiro startar a aplicação e depois logar. Os passos referentes a cadastro de cliente, então esse módulo de cadastro de cliente eu vou arrastar aqui para baixo do Start App. Cadastro vendedor, a mesma coisa, e depois eu quero que feche aí ambos os casos. Logout. Então aqui em questão de segundos eu já tenho aí um novo caso de teste sobre essas funcionalidades, né? Então testando aí o cadastro de cliente e testando aí o cadastro vendedor. Então, a qualquer momento eu consigo marcar aqui, eu quero só fazer um teste agora sobre cadastro de cliente. Então eu dou um run aqui e ele vai agora aí executar esse mesmo caso de teste, porém só na tela de cadastro de cliente. Aí compilou aí o caso de teste e já vai executar. Ele chama a aplicação da mesma forma e o robô vai reexecutando aí todos esses passos, ó, foi no grid e fechou. E aqui
aqui eu tenho o mesmo relatório que eu acabei de mostrar para vocês, todo o detalhamento aí, porém só sobre o cadastro de vendedor. Então aqui ele deixa dividido por módulos, né, todos os trechos, todas as informações, o screenshot que eu havia pedido para ele tirar também, enfim, aqui. Então rapidamente aí eu consigo de uma forma bem ágil, criar novos casos de teste, aí, reaproveitar. Então, uma vez que eu passo por uma tela do meu sistema, uma vez que eu mapeio um objeto da minha aplicação, eu não preciso mapear de novo. Então, ele fica lá no meu repositório de itens aqui. Então, eu passei por uma tela, passei por um campo, eu não preciso gravar isso de novo. Então, eu passei por aqui, eu posso dar manutenção e reutilizar qualquer um desses campos aqui que estão aqui com qualquer uma das ações. Então, criar uma nova ação, um clique do mouse, depois inserir uma informação com o teclado, enfim, é só inserir a ação, passar qual que é o objeto, qual que é o objeto que eu quero utilizar, e ele automaticamente já está aí na tela, já está mapeado, já fica pronto para uso no meu caso de teste. Então essa parte de modularização, extremamente importante aí, extremamente ágil e produtiva aí, diminui redundância no meu caso de teste, redundância de trabalho, né, retrabalho na gravação dos scripts de teste. Voltando aqui, uma outra funcionalidade que eu falei no início é o teste, o Data Driven Test, que seriam os testes orientados por dados. Então, eu consigo criar variáveis de entradas, no meu caso de teste, e imputar informações, imputar dados nessas entradas. Então, aqui eu vou pegar, por exemplo, aqui, esse módulo de Start App Login. Então, imaginando que eu precise testar com perfis de usuários diferentes. Então, eu vou aqui no login e vou criar uma nova variável aqui chamada variável login name. Vou aqui na senha e vou criar uma nova variável, ela chamada password. Vou abrir aqui também o cadastro de cliente, estou imaginando que eu precise testar aí com algumas informações, com razões sociais diferentes, com CNPJ diferentes, ou poderia ser uma categoria de produtos, enfim, com tipos de produtos diferentes. Então, em qualquer um dos campos aí eu posso criar variáveis para estar imputando informações. Então, aqui na minha razão social, eu vou criar uma variável, vou chamar ela de razão social. E aqui no CNPJ eu vou passar também uma variável chamada CNPJ. Então agora aí nós temos 4 variáveis, 2 em cada um desses módulos aí nesse caso de teste. Então eu vou usar esse mesmo caso de teste aqui de cadastro cliente. E agora eu vou adicionar uma fonte, ou seja, onde ele vai consultar essas informações aí para ele imputar nessas variáveis. Então eu clico aqui em Data Source. Então eu vou selecionar aqui o arquivo, né? Então poderia ser um arquivo no formato CSV, um Excel. Então imaginando aí que eu tenha um arquivo Excel destinado a testes, aí, com informações, as quais eu utilizo nos meus casos de teste. Então basta eu apontar esse arquivinho Excel. Então aqui eu tenho as informações aí, né? Então na primeira linha aqui eu vou passar as variáveis, então login name, senha, CNPJ, razão social, e aqui embaixo eu vou passar os valores que eu quero estar imputando nesse caso de teste. Mas mais que isso, a ferramenta ela me permite também abrir uma conexão com o banco de dados. Então, eu consigo aqui criar uma conexão com o banco de dados. Então, imaginando que eu tenho uma tabela no meu banco de dados que seja destinada aos casos de teste, destinada ao meu ambiente de teste, então eu consigo ir lá nessa tabela, fazer um select da tabela toda, ou fazer um select só de alguns campos que eu vá usar nesse momento, nesse caso de teste. Então eu consigo aí abrir uma conexão. Aqui eu tenho um drive ODBC aqui configurado com um SQL Server aqui na minha rede. Então eu vou apontar aqui o drive, vou passar o meu usuário de banco. Deixa eu ver se está certo aqui.
Legal. Conectei já no meu banco de dados. Agora eu vou passar aqui o select, a query, para chamar as informações aqui para o meu caso de teste. Então pode ser a tabela inteira ou pode ser algumas colunas que eu necessite nesse momento. Eu vou dar um OK aqui. Ele já foi aqui na minha tabela, no meu banco de dados, já fez um select e trouxe aqui as informações. Então eu tenho aqui as minhas colunas, né, no banco de dados, aqui nessa tabela, e aqui todos os registros. Então eu posso estar utilizando todos, não tem limite. Então eu posso ter aí 1 milhão de registros na minha tabela e estar fazendo o caso de teste com todos esses registros. Não tenho limite de variáveis também para o meu caso de teste. Eu posso criar aí inúmeras variáveis com inúmeras inputs de dados. Aí a ferramenta não tem limite quanto a isso. Ou posso aqui, por exemplo, nesse momento, imaginando que eu não queira utilizar todos esses dados da minha tabela, eu posso passar aqui um range e falar aqui quais são as linhas que eu quero utilizar. Então, imagina que eu quero utilizar a linha 2, a linha 5 e a linha 8 nesse momento. Então, eu seleciono aí o range, né, que eu quero utilizar. E aqui a única coisa que eu preciso fazer é um data bind, ou seja, mostrar para o meu caso de teste quais são as colunas dessa tabela que referenciam as variáveis, né, que vão imputar em quais variáveis que vai imputar cada uma dessas colunas. Se eu tiver na minha tabela ou no meu Excel o mesmo nome das colunas e os nomes das variáveis, então se eu der um auto-bind aqui, ele vai reconhecer o nome da coluna, né, do Excel ou do banco de dados e já vai fazer o depara aí para a variável. Se tiver nome diferente, eu vou ter que fazer isso manualmente aqui. Então aqui é a minha coluna no banco chamada login name, eu venho aqui e marco a minha variável login name. Então a minha coluna na tabela chamada senha, eu vou aqui na minha variável password, e aqui razão social, mesma coisa, e cada uma delas aí tendo o mesmo nome, eu posso dar um auto-bind aqui, ele já faz essa associação aí para essas variáveis. Então eu vou dar um apply aqui, OK, e agora aqui eu já tenho um conector aí para esse caso de teste. Então eu vou reexecutar esse caso de teste e ele vai aí reexecutar e inserir cada uma dessas informações nessa tabela aí, olhando por essa tabela no banco de dados. Vai passar o usuário que estava lá, a razão social, CNPJ, fechou, abriu, já foi para outro input, caiu, fechou, abriu de novo e assim por diante. Então não tenho limitações ao número de execuções aí. Então eu posso deixar isso schedulado para rodar meia-noite, com uma série de variáveis, uma série de inputs, dou um play lá e deixo schedulado para meia-noite e startar esse caso de teste, ou no servidor remoto, ou local aqui, como está na minha máquina, e deixo isso executando aí de uma forma automática. Ele vai estar executando cada um desses casos de teste. Consigo configurar se, por exemplo, se um dos casos de teste de uma das execuções der erro, ele pula e passa para a seguinte, ou não, ele para e já me manda uma mensagem por e-mail, me manda esse relatório por e-mail, se tiver alguma quebra ou algum erro. Então eu consigo aí estar configurando também a execução desse caso de teste aí, com esses inputs de informações. Então aqui é o mesmo relatório, porém aqui foram 3 execuções, então foram 3 casos de testes aí, e aqui se eu abrir ele vai ter cada um dos casos de teste, então todas as informações, as mesmas informações, o detalhamento, os valores, screenshot de cada um dos casos de teste aí dessas 3 execuções que nós fizemos nesse momento. Então esse seria o Data Driven Test, os testes orientados por dados. Então é isso, eu consigo estar executando aí casos de testes em determinadas funcionalidades ou em determinadas telas aí do meu sistema, e posso também, obviamente, aí ter um caso, executar um caso de teste onde ele percorra todas as telas, onde ele valide todas
todos os processos do meu sistema. Então, eu posso ter um teste de regressão completo, aí onde toda vez que eu fizer uma alteração, eu executo um teste sobre essa alteração, ou seja, sobre essa funcionalidade, e depois eu rodo um teste de regressão, aí percorrendo todas as telas, aí os processos do meu sistema. Deixa eu abrir aqui um projeto onde eu tenho alguns exemplos. Aqui eu tenho alguns exemplos aí de validações, enfim. Aqui nesse primeiro, por exemplo, eu tenho aqui esse mesmo caso de teste, né? Então, eu logo na aplicação, aí eu passo uma razão social, passo um CNPJ no cadastro, eu passo aqui o site e depois eu fecho, depois eu saio da minha aplicação e eu vou em um arquivo de log. Então, essa minha aplicação ela gera um arquivinho de log, onde ela registra todos os inputs aí no cadastro de cliente. Então, ele vai lá no arquivinho de log, eu apontei aqui o diretório onde está o arquivo de log, ele faz uma validação. Então, ele faz a validação aqui das informações, então ele valida o que eu passei aqui de informação no cadastro de clientes e realmente isso está no arquivo de log. Então, ele abre o arquivo de log, valida essas informações. Então, aí nesses campos aí, ó, razão social, CNPJ, os valores que eu estou imputando em cima. Depois ele tira aí também um snapshot desse arquivo de log e fecha o arquivo de log. Então, eu vou voltar aqui na suite, vou executar esse cara. Ele vai chamar a aplicação, ele vai logar e executar em todas essas informações do script. Passou o site, fechou, abriu o arquivo de log, tirou o screenshot e fechou. Então aqui é o mesmo relatório. Então, se eu expandir aqui, vou ter todo o detalhamento de todas as ações. Então aqui ele fecha, né, a minha aplicação, ele já abre aqui o arquivo de log no diretório onde eu indiquei e faz essa validação no arquivinho de log. Então, razão social, CNPJ e o site, a validação ok. E aqui embaixo o screenshot do arquivo de log para criar uma evidência dessa validação e fechou. Então a ferramenta consegue aí estar fazendo algumas validações externas. Então via código eu consigo abrir uma conexão com o banco de dados, fazer um select numa tabela, trazer as informações, validar essas informações. Então eu consigo fazer isso e deixar isso rodando em background. Então eu executo o caso de teste. Quando ele vai fazer essa validação no banco de dados, a aplicação fica parada, o script fica parado esperando essa validação. Uma vez que essa validação seja positiva, ele continua a execução aí. Então, diversas formas aí eu consigo fazer validações aí externas também. Aqui eu tenho um outro caso, seria um caso de aceitação, um caso de aceite. Então eu vou passar as informações. Deixa eu abrir aqui o script. Então, aqui da mesma forma ele loga. Então ele cria aqui um cadastro de cliente também, passa um CNPJ, passa um endereço e deixa eu ver aqui que isso, ele passa o endereço. Ele vai em propostas aqui, ele seleciona um produto, marca o produto, depois ele passa a quantidade, então a quantidade é 3 o produto, e ele clica em total para validar o valor. Então, o valor aqui, imaginando que eu tenha um valor esperado que eu queira aqui nesse momento, seja 300. Então ele pode pegar aí 2 produtos, 3 produtos, uma lista de produtos, dá 10% de desconto, 20%, enfim, seja lá qual for a conta que eu quero validar, e um resultado final que eu quero que ele valide, que é esse cara aí. Então ele vai lá nesse campo, ele dá o OK, ele vai lá no campo Edit, onde eu apresento o meu resultado, e aqui a validação, aí atributo é qual, então o valor que eu quero, o valor esperado é 300. Se ele der um outro valor,
e obviamente ele vai dar aí um erro. Então se eu voltar aqui e executar, o valor esperado é 300, então ele vai fazer a somatória, então são três produtos no valor de 100 e o valor esperado é 300. Então se eu clicar aqui, ele vai na minha aplicação. Então esses valores, a minha aplicação que calcula os valores de desconto ou valores de quantidade de produto. Então, ele pega o valor unitário, então selecionou o produto, o valor unitário é 100, 3 é 300 e fechou. Então a execução aqui deu ok, deu positivo. Então, aqui toda a execução e a validação. Então ele validou, o valor esperado era 300, então ele validou o valor esperado, ok, e depois ele tirou aí só um screenshot aí desse campo aí onde tem o valor na minha aplicação para estar criando uma evidência, também está enriquecendo a minha documentação. Agora, imaginando que o meu valor de aceite, então a minha conta fosse, sei lá, 290, ele vai validar se esse é o valor esperado. Obviamente que não, porque aqui na minha aplicação o valor desse produto selecionado, que ele selecionou, o valor unitário dele é 100, então eu selecionando 3 unidades, o valor total teria que ser 300. Então, imaginando que o valor esperado fosse 290. Então, obviamente aqui que ele vai dar, ele vai fazer essa verificação e vai dar o erro na validação. É uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, em nenhum momento eu pedi para ele tirar snapshot de tela aqui, além desse screenshot desse campo edit. Então ele vai percorrer aí o mesmo caso de teste, porém a validação que eu fiz lá, eu mudei o valor para 290, eu vou forçar o erro aí, porque a aplicação, ela, no caso, ela vai passar o valor correto, que são 3 unidades a 100 cada um, porém o valor esperado, que eu coloquei para no meu caso de teste, já identificou o erro. Já validou aqui, o valor está certo, porém o que eu tinha marcado lá de valor esperado era 290. Então, obviamente aqui ele vai ter o erro, o mesmo script aqui. Então, o valor esperado era 90, porém o valor atual que ele encontrou foi 300, então ele deu erro. Então, quando ele se defronta com o erro, a ferramenta tem a habilidade aí de criar evidências. Então, desde o primeiro momento onde ela detectou alguma coisa de errado, ela já começa a tirar screenshots, snapshot total da tela. Então, automaticamente sozinha, e ela já consegue. Então, quando eu cliquei aqui em OK, que ele gerou aqui o valor, já a partir daí já deu o erro. É que ele fala sobre o erro. Então, o valor esperado era 290, porém o que a aplicação gerou aqui foi os 300. Então, o valor atual, o valor que a aplicação gerou nesse momento, 300, e o valor que eu tinha colocado lá para ele validar, 290. Então deu erro. E aqui, obviamente, um trace todo detalhado aí com essa execução e os valores esperados. Enfim, aqui eu consigo estar criando evidências aí nesse caso de teste. Então, essa seria um tipo de validação, uma validação de aceite. Então, eu passo qual é o valor esperado naquele campo, ou em diversos campos, e se a minha aplicação tiver um comportamento inadequado ou errado, ou fizer um cálculo de porcentagem errado, né? Imaginando que eu vou emitir uma nota fiscal, alguma coisa, ou uma proposta, que nesse caso aqui, ele calcular, fizer um cálculo aí, me deu algum erro no sistema, ele fizer algum cálculo errado, no meu caso de teste, aí eu vou conseguir pegar esse erro aí nesse momento de validação. Então seria uma validação de aceite. Então é isso, a ferramenta permite aí uma série de validações aí, na interface visual, aí, então consigo fazer diversas validações de valores esperados, enfim, uma série de validações externas, ou por exemplo, uma mensagem indevida na tela.
Então, imaginando que eu estou lá interagindo com a minha aplicação Delphi, ele aparece lá um Access Violation no meio da tela, então eu consigo estar capturando isso, a ferramenta vai identificar essa mensagem de erro e vai aí gerar um log, vai tirar um screenshot, vai dar a falha aí na execução, enfim, criar lá um trace diagnosticando aí todo esse erro de Access Violation. Então, a ferramenta ela tem essas habilidades aí de criar inúmeras validações e identificar aí os erros aí e criar evidências aí para esses erros. Bom, então é isso, pessoal. Chegamos ao fim aí. Obrigado aí a presença de todos no Code Rage. Nós vimos aí toda essa parte de automação de testes com o Ranorex, a importância, né, de estar mantendo a qualidade e testando as aplicações, aí, todos os recursos, aí, a produtividade que o Ranorex Studio oferece. Então, eu falei um pouco sobre as integrações também com as ferramentas de integração contínua e as ferramentas de gerenciamento de teste e a REM. E vimos aí como testar as aplicações Delphi, aí, com exemplo de uma aplicação Delphi BCL. É isso aí, então fica aberto aí agora as dúvidas aí, com perguntas e respostas, aí quem tiver com alguma dúvida, fique à vontade aí para perguntar. Lembrando aí novamente que o Ranorex Studio faz parte aí do pacote, né, de produtos que vai na edição Architect, tanto no RAD Studio quanto no Delphi 10.3 Rio aí na edição Architect. Os usuários aí podem contar então com a ferramenta aí Ranorex Studio. Então é isso, pessoal. Fica aí os meus contatos. Sou André Dias, segue aí o meu e-mail. E para mais informações aí com o suporte a aplicações Delphi, segue aí o endereço aí para vocês estarem dando uma olhada aí. Então é isso, pessoal. Até mais, obrigado a todos.